suas mãos em direção ao meu irmão. Estenda suas mãos e olhe no Espírito, para que o Espírito Santo, neste momento, pouse sobre ele. Inunda o coração dele, a mente dele, mas que não seja ele, Senhor, mas que seja o teu Espírito falando através dos seus lábios. Tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a nós nesta noite, Senhor, que seja transmitido através da boca deste vosso Filho, Senhor Jesus. Conceda a Ele todas as graças, os dons espirituais, Senhor. O dom da sabedoria, do entendimento, do discernimento, Senhor. Da inteligência, Senhor. Para que tudo aquilo que seja dito esta noite seja conforme a Tua vontade, Senhor. E a Tua vontade é que nós sejamos santos. A Tua vontade é que nós trilhemos os Teus caminhos, Senhor. Inunda o coração dele, a mente dele com o Teu Espírito, com a Tua graça, com a Tua bênção, Senhor Jesus. Shiria la canta la Maria, la canta la Maria, la canta la Maria. Oria la canta la Maria, Suria la Laria, la Maria, Laria, Laria, la. Afaste dele, Senhor, neste momento, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que seja mais de Ti, Senhor. Cresça, cresça e que ele diminua, Senhor Jesus. Shiria la canta la Maria, la canta la Laria, la Maria, la Laria. Oria la canta la Maria, la canta la Laria. Pensamos também a intercessão de nossa querida Mãe Santíssima, que Nossa Senhora acolha você no seu colo, cubra com o seu manto sagrado. Passa na frente, ó Mãe. Conduza até o seu Filho Jesus, este vosso Filho escolhido esta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue com os teus olhos fechados. Vamos continuar na presença do Espírito Santo, que hoje quer nos levar a águas mais profundas. Hoje quer nos levar para um lugar onde talvez muitos de nós ainda não foram, que é para o seu coração. Por isso vamos cantar essa canção, declarando que o Espírito nos tira do conforto, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui hoje para estar na sua presença, estamos aqui hoje para beber dessa fonte inesgotável que é Deus e que sacia o nosso coração. Vamos juntos. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita, agradável. A tua obra em mim será conhecida. a tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era. Eu sou novo em ti. Shirira la mandara la basurira la mandara la basurira la mandara la shirira la mandara la basurira la mandara la. Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Diga para ele: a tua obra em mim será conhecida. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era. Novo em ti. Declara isso: novo em ti. Mais uma vez, novo em ti. Novo em ti. Agora vamos declarar para o Espírito Santo o primeiro dom, o meu coração.
o primeiro dom, o meu coração entrega de amor. Tudo o que sou, Pela renovação do meu mais uma vez, vamos lá. O primeiro dom, dom, o meu coração entrega de amor. tudo o que sou. Pela renovação do meu Dá pra ser melhor, dá pra ser mais forte. O primeiro dom, coração entrega de amor. Pela renovação levante os teus braços e declare: o teu espírito me tira do conforto. do coração entrega de amor. Pela renovação O teu espírito me tira do conforto. teu espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Perfeita, agradável. A tua obra em mim será conhecida. A tua obra em mim será conhecida. A tua mão me faz nova criatura. Me faz nova. Já não sou quem eu era. Sou quem eu era, eu sou. Novo em ti. Sou em ti. Novo em ti. Sou em ti. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por este momento, pela tua presença aqui, por cada pessoa que veio para esse grupo. Obrigado, Espírito Santo, por este ministério de música, por todos os servos desse grupo. Obrigado, Espírito Santo. Seja louvado, seja adorado nessa noite. Vamos dar uma salva de palmas ao Espírito Santo. Obrigado. Amém? Dá um abraço na pessoa que está do teu lado aí. Diz para ela: é bom que você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar aqui hoje. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Pode se sentar, vai tomando seu lugar aí. Para quem não me conhece, aqui, levanta a mão só para eu saber. Quem fala a verdade agora? Que bom, a maioria me conhece. Eu sou o irmão José, sou da Fraternidade São João Paulo II. Estou no convento, vivo a vida religiosa há 10 anos, ainda não sou padre, viu? Apesar de usar essa roupinha aqui, ainda não sou padre. Muitas pessoas acham que eu já sou padre, mas já quero dar uma boa notícia para vocês. Vocês querem uma boa notícia, sim ou não? Já no começo do grupo. Em dezembro eu serei ordenado diácono. Olha só que bênção. Uma salva de palmas para Jesus. Sim. Gente, que caminhada. Hoje me perguntaram, eu nem lembro quem me perguntou, quanto tempo de estudo, né, para chegar a ser diácono, para chegar a ser padre. São 10 anos de estudo. É quase que um médico, um piloto de avião, né? Essas profissões aí que demandam bastante tempo de estudo. 10 anos de estudo. Mas é claro, esses 10 anos não foram só de estudo, né? Foram de entrega aí a Deus, de uma oferta de vida mesmo, que vem de encontro inclusive ao tema do nosso grupo de hoje, que é perseverança, que são atitudes que nós temos que tomar em relação, e olha, eu posso dizer, sou muito feliz na minha vida, viu? Às vezes as pessoas vão olhar para esses 10 anos e vão falar: meu Deus, uma vez uma mulher olhou para mim e falou: irmão, você é muito novo. Você tinha que estar namorando, você tinha que estar curtindo a vida, depois você entrega, né, para Jesus. Eu falei: não, eu vou entregar o resto para Deus? Não, senhora. Se a senhora quiser, a senhora entrega o resto para Deus, né? Isso se sobrar alguma coisa, desculpa falar assim, né, mas se sobrar alguma coisa, você entrega. Eu não. Eu quero entregar minha vida inteira para Jesus e posso dizer, às vezes as pessoas não conseguem enxergar a nossa felicidade, sabe? Posso dizer para vocês, garantir, sou muito feliz. E hoje eu estou mais feliz ainda por estar aqui nesse grupo da St. James. Porque eu venho para os Estados Unidos desde 2019, junto com o Padre Ailton. O Padre Ailton veio um pouquinho antes, né? Mas eu venho desde 2019. Todos os anos que eu vim para os Estados Unidos, eu vim para esse grupo da St. James. Então, eu me sinto parte dessa família. É por isso que eu estou solto hoje, né? Até o padre fez a oração de renúncia da timidez, né?
Gente, oração de padre dá certo, viu? Porque eu vim até dançar, vocês viram? Né? Todo desengonçado. No Brasil eu não faço isso. O pessoal tá vendo os vídeos que a gente tá gravando aqui, já estão me mandando mensagem. Ué, aqui no Brasil você não dança? Por que aí nos Estados Unidos você tá dançando, né? Porque aqui eu tô me sentindo em família. Claro, lá eu também me sinto em família, não é isso, né? Mas aqui nesse grupo eu me sinto em família, eu me sinto em casa. Parece que a gente nem saiu do Brasil, essa é a verdade, né? Parece que a gente tá aqui realmente no Brasil. E, como eu dizia para vocês, estou muito feliz de estar aqui. E essa missão que eu estou fazendo nos Estados Unidos, eu cheguei na sexta-feira, tem sido uma missão muito diferente para mim. Confesso para vocês. Tem sido diferente das outras missões que eu já fiz. Porque sempre que a gente vem entrar no país, o policial lá na cabine, né? Ele pergunta qual que é seu propósito de estar aqui, né? Ele sempre quer saber. Qual que é teu propósito de estar aqui? Uma vez o policial encrencou comigo, ele falou, você quer ganhar dinheiro? Eu falei, moço, eu não quero ganhar dinheiro, eu não ganho dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Todo o dinheiro que eu recebo vai para a fraternidade, não fica nada para mim, nem conta em banco eu tenho. Essa é a verdade, não tenho mesmo, é verdade isso. Fiz voto de pobreza, nem conta em banco eu tenho. Todo o dinheiro que eu recebo vai lá para a chácara de recuperação, vai para ajudar os meninos que também estão estudando para ser padre, nada, não vim aqui ganhar dinheiro. Vim aqui pregar o evangelho. Mas essa pergunta que o policial me fez ficou na minha cabeça. Qual que é meu propósito de estar aqui, né? Isso ficou na minha cabeça. Eu estava levando isso para oração. Porque essa é uma resposta que eu não tenho que dar só para o policial. Essa é a verdade. Né? Vocês concordam comigo, sim ou não? Vocês acham que a gente tem que dar só para o policial? Não, a gente tem que saber o que a gente veio fazer aqui. O irmão José tem que saber o que ele veio fazer aqui. E eu levei isso para oração. Eu disse para Jesus, Senhor, sabe o que eu vim fazer nos Estados Unidos? Eu vim descansar. Meu Deus do céu, tá gravando? Na hora que o Padre Elton não veja esse vídeo, né? Fala, olha que sem vergonha. Saiu do Brasil e foi descansar, que história é essa? Não vai voltar mais não. Né? Não tem essa história não. Que história é essa? Os irmãos tudo trabalhando lá no Brasil, você veio para os Estados Unidos para descansar? Isso não existe. Sim, eu vim descansar. E eu tenho uma certeza. Segunda-feira que vem, mais ou menos esse horário, eu já devo estar embarcando para o Brasil de volta. Tenho certeza que quando eu entrar naquele avião, eu vou voltar cansado para o Brasil. Olha só que coisa. Vocês acreditam em mim, sim ou não? Meu propósito de estar aqui é descansar, mas eu vou entrar naquele avião cansado. Mas eu quero te explicar o porquê. O descanso que eu vim buscar aqui é o descanso do Espírito. É o descanso em Deus. E o cansaço que eu vou levar para o Brasil é o cansaço físico. É o cansaço da missão. É o cansaço do trabalho, eu tenho certeza disso. O cansaço físico, gente, é muito simples de resolver. Uma noite bem dormida, né? Hoje em dia tá na moda tomar melatonina, né? Não sei se vocês tomam melatonina. A gente foi lá na farmácia, as mulheres tudo comprou melatonina. Toma isso aqui, irmão, que você vai descansar rapidinho, ó. Eu não tomei a bendita da melatonina, viu? Que eu fiquei com medo de ficar mole durante o dia, né? Rápido. Descanso do corpo é rápido. Tem gente se entregando ali atrás que toma melatonina. Descanso do corpo é fácil de resolver. O problema é quando o nosso espírito está cansado. Essa é a verdade. Hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão cansadas espiritualmente. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, irmão, você está cansado espiritualmente? Olha para a cara dela e vê se ela parece cansada espiritualmente. Alguns mais do que os outros, não é verdade? É verdade isso. Irmão, mas como assim cansaço espiritual? Eu vim para os Estados Unidos descansar espiritualmente. Esse é meu propósito de estar aqui, repito. Afirmo. Como que a gente descansa espiritualmente? A gente descansa em Deus. Quando a gente vive um grupo desse, onde a gente sente a presença de Deus, quando a gente faz uma missão, quando a gente leva o nome de Jesus, gente, o nosso espírito ele se conforta, não à toa. Nossa Senhora, quando entrou lá na casa da sua prima Isabel, de Santa Isabel, ela disse, olha, minha alma bendiz o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Uma pessoa que declara isso como Nossa Senhora, ela tem o seu espírito descansado. Sabe por quê? Porque ela tem a certeza de que ela está vivendo a vontade de Deus. O nosso espírito só descansa quando nós vivemos a vontade de Deus. Essa é a verdade. Esse é meu propósito de estar aqui. Viver a vontade de Deus. Viver aquilo que Deus tem pra mim. E olha, eu vou dizer pra vocês, em 10 anos, eu tenho 32 anos, viu? Não parece. Parece ou não parece? O que vocês acham? Não? Tá vendo? Eu vou contar meu segredo de conservação pra vocês, né? Mulheres aí que buscam vários cremes, vários spas, vários recursos. Vou contar pra vocês o meu segredo. Por que não parece que eu tenho 32 anos? Porque quando a gente vive no Espírito Santo, a gente fica conservado. Essa é a verdade, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente fica conservado. E esse é meu propósito de estar aqui.
Descansar espiritualmente. E como eu falei para vocês, essa tem sido uma missão maravilhosa. Deus tem falado muito ao meu coração. Muito. E olha, eu digo para vocês, com 32 anos de vida, eu vivi 20 anos da minha vida longe de Deus. 20 anos. Distante. Sem fazer a vontade de Deus, sem buscar a Deus, sem participar da missa, sem rezar. Vivi 20 anos assim. E olha, eu posso dizer, nesses últimos 10 anos que eu tenho vivido a vida religiosa, esses 10 anos, eu vivi muito mais coisas do que eu vivi em 20. Sabe por quê? Porque o Salmo 83, ele vai dizer assim pra gente, ó. Ele vai dizer o seguinte: prefiro hospedar-me no limiar de sua casa do que estar na mansão dos pecadores. Porque apenas um dia na sua presença vale muito mais do que 1000 fora dele. Já conhecia esse salmo? Salmo 83. Reza com ele depois, guarda ele aí no teu coração. Prefiro estar no limiar de sua casa. Sabe o que significa isso? A pessoa que escreveu o Salmo 83, os salmos nada mais são do que poesias de oração. A pessoa estava rezando e ela escreveu essa poesia de oração e ela dizia isso para Deus: olha, eu prefiro estar no limiar de sua casa. Eu não sei se você entende essa palavra, mas quando ele fala assim, limiar de sua casa, significa que nem estava dentro. Estava lá fora, na calçada. Isso é o limiar. Prefiro estar na calçada da igreja do que hospedar-me na mansão dos pecadores. Porque um dia na sua presença vale mais do que 1000 fora dele. Olha, eu testemunho essa palavra de Deus com a minha vida. Porque nesses 10 anos, gente, eu vivi coisas maravilhosas com Deus, coisas grandiosas, que eu não vou contar aqui para vocês, porque senão eu ia gastar a minha pregação inteira aqui falando para vocês. E por que eu estou falando tudo isso? Só para mostrar para vocês que vale a pena ser de Deus. Vale a pena perseverar. Mas, irmão, nesses 10 anos, você não passou por dificuldade? Você não passou por problemas? O Padre Ailton não brigou com você? Não chamou a tua atenção? Você não pensou em desistir? Sim, vivi tudo isso. Várias vezes. Várias vezes. Dificuldade, crise, tudo isso. Mas acima de todas essas coisas, eu posso testemunhar para vocês, olha, eu sou muito feliz. Quando eu coloco a minha cabeça sobre o travesseiro, eu consigo descansar em Deus, porque eu sei. Eu sei que eu estou no caminho que Jesus colocou para mim. Eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus com a minha vida. E olha, hoje é só o 3º ou 4º dia dessa missão, e eu posso dizer para vocês, eu já estou descansado já. Já estou descansado espiritualmente. Graças a Deus. Eu tô tão descansado, gente. Olha só. Que acho que foi ontem. Eu fui dormir. Tava cansado fisicamente, fui dormir. E sonhei que eu tava num churrasco. Você acredita nisso? Quem gosta de churrasco aí? Diga eu. Vocês amam churrasco. A maioria é mineiro, né? Gosta daqueles negócios de angu, né? De macaxeira, de... Não, mas a gente é brasileiro, a gente gosta de um churrasco. Gente, eu sonhei que eu tava num churrasco. Nossa senhora, me deu uma vontade de fazer um churrasco. Quem quiser me convidar, viu? Tô disponível aí. E aí eu tava lá sonhando, né? Descansando, sonhando com o churrasco na minha frente. Sério, é sério, isso não tô brincando. Eu falei pro Leonis, pra Graciana, quando a gente foi tomar café da manhã, eu falei, eu sonhei com o churrasco. Na minha frente eu vi uma picanha, sabe, daquela mal passada, né? Não sei se vocês gostam de picanha mal passada. Aquela picanha ainda mugindo, sabe? Aquela picanha, e eu vi uma alcatra também no meu sonho, juro pra vocês. Vi os dois. Ó, tô até babando já, de fome. Eu vi os dois. Aí, no meu sonho, eu olhei pros dois. Eu falei assim, meu Deus, a nossa vontade é comer a picanha, né? Porque a picanha é mais gostosa. Mas no meu sonho eu pensei assim, não vou comer a picanha. Vou começar leve. Vou pela alcatra, depois a gente vai pra picanha, né? Quando você tá no churrasco não é assim? Você começa ali pela linguiça, pelo frango. Daí eu falei, vou começar pela alcatra. Aí quando eu fui pegar a alcatra, eu falei, não, melhor eu aproveitar a picanha, né? Aí eu mudei. Aí quando eu tava indo pra picanha, sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Acordei, rapaz. Aí quando eu acordei, sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Droga, se eu tivesse ido na picanha direto, tinha dado tempo, né, de comer. Meu Deus do céu, da próxima eu não erro, viu? Da próxima eu vou direto na picanha, não vai ter erro. Mas tudo isso para mostrar para vocês que eu estou vivendo o meu propósito. Estou vivendo o propósito de descansar aqui. O propósito de descansar em Deus. Descansar espiritualmente. Estar na presença de Deus.
Fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, tem que trazer descanso para nós. Mas, irmão, olha, eu não sou um pregador, sabe? Eu não prego no grupo, eu não prego na igreja. Não tem problema. Olha, você pode pregar no teu trabalho. Você pode pregar, sabe, dentro da tua casa. Você pode falar de Deus. Hoje nós vivemos uma sociedade doente. Quantos de nós não conhecem ou também não vivem essa realidade da depressão, da ansiedade? Gente, tudo isso não é só um problema psicológico, viu? Quero dizer para vocês. É um problema no espírito. É um problema no espírito. Nós somos chamados a descansar em Deus. Fica aqui, ó, o primeiro convite dessa pregação. Nós somos chamados a descansar em Deus. Eu talvez não conheça a vida de vocês, não conheça a realidade. Talvez você não vive, né, esses problemas de depressão, de ansiedade, mas eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que tem. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Todos nós conhecemos. É um problema da sociedade hoje. E não é só um problema psicológico, é um problema espiritual. Não à toa, o Papa São João Paulo II, meu baluarte, meu santo de devoção, São João Paulo II, ele tem uma frase muito forte. Ele diz assim, olha, sabe por que os consultórios psiquiátricos estão cheios hoje? Porque os confessionários estão vazios. Não é só um problema psicológico. É um problema espiritual. Te convido hoje, meu irmão, minha irmã, nesse grupo de oração, a descansar em Deus. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Fecha os teus olhos e diz assim para mim, Senhor Jesus, eu vim para esse grupo hoje descansar na tua presença. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Você toma posse disso, sim ou não? Não, mas fala com força, sim ou não? Sim. Amém. Vamos lá, então. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Nosso Padre Júlio me deu um presente com essa passagem. Me deu um presente. Eu amo essa passagem. Essa passagem que nós vamos ler agora. Enquanto você abre a sua Bíblia, olha, eu quero dizer para vocês. Nesses 10 anos de fraternidade, sabe o que eu já perguntei para Deus uma vez em oração? Eu falei assim para Jesus, Senhor, será que o melhor que o Senhor tem para a minha vida já passou? Foram tantas experiências, gente. Foram tantas coisas grandiosas que eu já vivi, que eu perguntei isso para Jesus. Eu falei, Senhor, será que o melhor que o Senhor tem para a minha vida já passou e eu não aproveitei? Será? E Jesus colocou uma palavra no meu coração. Aquela palavra que está no Evangelho de São João, se eu não estou enganado, no capítulo 2, onde o servente da festa diz, olha, o vinho melhor ficou para o final. Quero declarar sobre a tua vida, querido. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Porque eu olho para os meus 10 anos, mas eu percebo que Deus tem coisas para realizar ainda, sabe? Eu percebo que daqui a pouco, em dezembro, eu vou ser ordenado diácono. E daqui a um ano, eu serei ordenado padre. Com a graça de Deus, vocês conseguem compreender isso? A próxima vez que o irmão José voltar aqui, ele vai ser um diácono ou vai ser um padre. Olha só que coisa. A próxima vez que o irmão José voltar aqui, talvez ele celebre uma missa para vocês. Vocês têm noção disso? Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vocês querem ou não? Sim ou não? Amém. Então tá bom. Então beleza. O melhor de Deus está por vir. Toma posse dessa palavra, sim ou não? Sim. É isso aí. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mateus 19, 16. Amém ou misericórdia? Amém. Perfeito. Eu vou ler aqui. Vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês. Alguém se aproximou dele e disse, Mestre, que devo fazer de bom para obter a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me perguntas a respeito do que é bom? Um é o bom, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou, quais? Jesus lhe respondeu, estes. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honra o pai e a mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse, tudo isso tenho guardado. O que ainda me falta? Jesus respondeu,
Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo ouvido isso, o jovem foi embora entristecido, pois tinha muitos bens. Palavra da salvação. Muito bem, pode fechar a tua Bíblia, dá um beijo nela aí, a palavra de Deus. Vocês já conheciam essa passagem, sim ou não? Sim. Ótimo, perfeito. Gente, posso dizer para vocês, olha, essa passagem é uma das minhas passagens favoritas. Em toda a Bíblia, em todo o Evangelho, é uma das minhas passagens favoritas. Se o Padre Júlio tivesse falado para mim assim hoje, escolhe você a passagem que você quer pregar, provavelmente eu escolheria essa passagem. Provavelmente. Por quê? Porque ela fala muito para a minha vida. Ela fala muito ao meu coração, essa passagem. E eu espero que hoje ela também possa falar ao teu coração. Então, se vocês prestaram atenção, Jesus estava no caminho, provavelmente indo para alguma cidade, para anunciar o evangelho, para realizar milagres. E alguém para ele. Verdade ou mentira? Verdade. Vamos lá, me ajuda. Verdade ou mentira? Alguém para ele. E pergunta o seguinte: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ganhar o céu? Para viver a eternidade? O que eu tenho que fazer? Jesus olha para ele e diz: simples. Você quer ganhar o céu? Faz o seguinte: viva os 10 mandamentos. Viva os mandamentos. Se você viver os mandamentos, olha, pronto. Você ganha o céu. Acabou. É isso. Só viver os mandamentos. Nós temos que entender uma coisa dessa passagem. Jesus, nesse momento, ele estava ficando famoso em Jerusalém. Ele estava ficando famoso em Israel. Por quê? Porque ele passava de cidade em cidade anunciando o evangelho. Ele passava de cidade em cidade realizando milagres. E isso encantava as pessoas. Isso chamava a atenção das pessoas. E as pessoas queriam seguir Jesus. Não apenas porque reconheciam que era Deus. Não. Até porque muitos deles nem sabiam que Jesus era Deus. Essa é a verdade. O primeiro a declarar que Jesus é o Filho de Deus é São Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foram os homens que te contaram isso, mas foi o Espírito Santo que inspirou isso no teu coração. Ou seja, as pessoas não tinham essa noção de que Jesus era Deus. Elas não tinham esse conhecimento que eu e você temos. Nós reconhecemos Jesus como Deus. Por isso muitas pessoas queriam o seguir. Muitas pessoas chegavam para Jesus: Senhor, deixa que eu te siga. Uma vez Jesus olhou para um jovem e disse assim, o jovem chegou para Jesus e falou: eu quero te seguir, eu vou aonde fores. Jesus falou assim: olha, as raposas têm tocas, as corujas têm ninho, mas o Filho do homem, o Filho de Deus, não tem aonde repousar a cabeça. Então você sabe o que você está pedindo? Você sabe o que você está falando? Você sabe o que você está me pedindo? Um outro chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu quero te seguir, mas deixe eu enterrar os meus pais, deixe que os meus pais morram, depois que eles morrerem, aí eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, aí eu venho te seguir. Jesus olha para ele e fala: olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. E hoje nós vemos essa passagem: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Filho, vive os mandamentos. É só isso. E eu acho bonito dessa passagem, por quê? Porque o jovem rico, ele tinha tanta vontade de seguir Jesus. Ele tinha tanta vontade de estar ali na presença de Jesus, que ele vira para o Senhor e fala assim: isso aí eu já faço. Isso daí é muito fácil. Isso aí eu já faço desde que eu era criancinha. Eu quero mais. Eu não sei se vocês conseguem ler nas entrelinhas dessa palavra que nós lemos, mas é basicamente isso. Senhor, eu quero mais. Eu não quero só isso. Isso eu já faço. Isso eu já cumpro. Isso é bonito. Por quê? E por que eu bato nessa tecla? Porque hoje nós estamos numa sociedade, gente, onde nós estamos acostumados ao que é medíocre. Essa é a verdade. Nós estamos acostumados àquilo que é aceitável. Dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos estudos, sabe? Quando a gente está numa escola, quando a gente está numa faculdade, o que a gente pensa das nossas notas? Vou tirar 6, por quê? Porque é a média. Se eu tirar 6, tá bom. Lá no seminário a gente tem a seguinte frase, né? 6 com Deus é 10. Por quê? Tirou 6, pronto, tô no céu, tá ótimo. Nós estamos numa sociedade
acostumada com a mediocridade. Essa é a verdade. Desculpa falar isso para vocês. Talvez hoje você se ofenda com o que eu estou falando, mas essa é a verdade. Estamos acostumados com aquilo que é aceitável. Eu quero aquilo que é aceitável. No seu trabalho, olha, eu vou fazer aquilo que eu posso e pronto, acabou. E isso daqui não pode me exigir muito, porque senão, eu não vou querer ficar aqui também. E sabe qual é o problema? Qual que é o problema de tudo isso? É quando nós trazemos essa mentalidade para dentro da nossa fé, para dentro da nossa igreja. E aí o que começa a acontecer? A gente começa a viver uma fé medíocre. A gente começa a viver uma fé aceitável. A gente acha que para ir para o céu basta morrer. Pronto, se eu morrer eu vou para o céu. Não é verdade. Irmãos, eu digo para vocês, olha, no Brasil, uma das realidades que eu mais vivo é ir no cemitério. Todas as semanas eu vou no cemitério realizar aquilo que nós chamamos de exéquias. Quer fazer oração ali por aquela pessoa que morreu, né? E também para poder consolar as pessoas que perderam um ente querido. Essa é a verdade. E sabe qual é uma questão que sempre vem ao meu coração? Será que eu tenho vivido uma vida que vale a pena? Será que eu tenho vivido uma vida da qual, quando eu chegar no fim dela e olhar para o meu passado, olhar para a minha história, olhar para as coisas que eu fiz, eu vou me orgulhar daquilo que eu fiz? Eu vou olhar para a minha história e vou dizer, eu vivi uma vida que valeu a pena. Eu pergunto para vocês, será que vocês têm vivido uma vida que valeu a pena? Será que você tem feito coisas na tua vida que agradam a Deus? Que quando você chegar no fim da sua vida, perto da tua morte, você vai poder olhar para a tua história e vai falar, eu amei a minha vida. Eu amei as coisas que eu fiz. Ou será que a gente vai olhar para a nossa história e vai se arrepender? Ou será que a gente vai olhar para a nossa história e vamos dizer para nós mesmos, eu podia ter sido melhor. Eu podia ter tomado uma atitude. Eu podia ter entregue mais para Deus. Eu podia não ter sido medíocre. Porque muitos de nós se acostumam, gente, na nossa fé a gente se acostuma, sabe, a vir à missa só no domingo. Às vezes a rezar um terço, desculpa falar, mal rezado durante o nosso dia, aquele terço com sono, sabe? Muitos de nós passam pelo sacrário e não fazem nem mesmo a genuflexão, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo essa fé. A fé do aceitável, a fé do medíocre. Hoje nós estamos vivendo isso. Nós não queremos dar um passo a mais. Concordam comigo, sim ou não? Deus sempre nos chama a dar um passo a mais. É por isso que eu escolhi essa música para rezar no começo. O Espírito Santo nos tira do conforto. Gente, hoje eu vim aqui pregar para vocês. Para que vocês possam sair do conforto de vocês. O conforto talvez espiritual. Para que vocês possam quebrar esse paradigma que existe no coração de vocês. De achar que está tudo bem. Que está tudo tranquilo. Que eu vou arrastando a minha vida, sabe? Eu vou arrastando a minha vida espiritual. Olha, depois eu leio a Bíblia, depois eu rezo. Depois eu vou lá no Santíssimo. Ou então, sabe o que muitas vezes nós fazemos com Deus? A gente não tem uma vida espiritual. Aí quando o calo aperta, aí quando a dificuldade vem, pronto. Aí, meu amigo, aí a gente vai adorar, aí a gente vai pro sacrário. Aí a gente quer resolver a nossa vida espiritual. Por quê? Porque daí nós queremos recorrer a Deus. Nós estamos vivendo uma fé medíocre. Não podemos ser assim. Hoje Deus nos chama. Deus nos chama a sair desse conforto. E era isso que esse jovem queria. Senhor, isso eu já faço desde a minha infância, sabe? Eu já estou vivendo nesse conforto, mas eu quero dar um passo a mais. Nós temos que ter essa mesma atitude. Hoje nós temos que olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero mais. Eu não quero só aquilo que eu estou vivendo. Eu quero mais, Senhor. Eu quero dar um passo. Eu não quero só fazer aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, não. Eu quero que o Senhor me mostre um caminho de santidade. Olha, eu pergunto para vocês, nós lemos essa passagem e vocês sabem o nome desse jovem, sim ou não? Vocês conhecem o nome desse jovem? Alguém conhece? Não. A palavra não diz. A Bíblia não fala o nome desse jovem. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Quero que você entenda uma coisa. Se esse jovem tivesse vivido o propósito do qual ele pediu para Jesus, talvez essa paróquia que nós estamos aqui hoje, a St. James, talvez essa paróquia teria o nome dele. Talvez esse jovem, ele estaria pintado ali, no altar. Talvez hoje nós teríamos uma imagem desse jovem, mas ele não foi capaz de viver. Ele não foi capaz de sair da sua zona de conforto, ele quis viver na mediocridade. Ele quis continuar vivendo aquilo que é aceitável. Ele quis ir embora, ele não aceitou o chamado de Deus.
Ele quis ir embora. É por isso que nós não conhecemos o seu nome. É por isso que nós não sabemos quem ele é. Porque ele não foi capaz de viver aquilo que Deus lhe pediu. Não foi capaz. E a pergunta que eu faço, será que isso vai acontecer com você? Será que você vai ser assim como esse jovem? Não vai ser capaz de viver aquilo que Deus te pede hoje? E olha, eu digo para vocês, eu falei, essa é uma das passagens que eu mais amo em toda a Sagrada Escritura. Porque eu olho para ela e eu digo, aquilo que esse jovem viveu um dia eu também vivi, sabe? Eu senti um chamado de Deus. Eu senti. Deus me chamou, olha, José, vem porque eu tenho algo a mais para você. Dá um passo na fé, entrega a sua vida. Se torna um religioso. Se abandona em Deus. E eu olho para esse jovem e eu digo, Senhor, eu não quero ser como ele. Eu não quero voltar para casa decepcionado. Eu não quero voltar para casa entristecido. Prestaram atenção no último versículo? Ele foi embora entristecido, porque tinha muitos bens. Não só por isso, porque não foi capaz de viver aquilo que Deus queria para ele. Eu olho para essa passagem e eu me identifico, sabe? Eu não quero ser como ele. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver essa felicidade. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, que está dormindo, tem alguns dormindo aí. Pergunta para ela, irmão, você vai sair do conforto ou vai continuar no conforto? Se ela tiver com cara de sono, mexe com ela e vai. Fala para ela assim, ó, você veio descansar no Espírito. Fala para ela, você veio descansar no Espírito. O corpo você descansa em casa. Amém ou misericórdia? Estão gostando da pregação, sim ou não? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, então? Precisamos viver a excelência na nossa fé. Irmão, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Você precisa dar tudo para Jesus. Entregar tudo para Jesus. Irmão, você está falando para mim que eu tenho que abandonar meu emprego, a minha família e me tornar irmão como você? Não. Sabe tudo que você tem? A tua casa, a tua família, o teu dinheiro, as tuas posses, os teus dons. Tudo tem que estar na mão de Jesus. Tudo tem que ser ofertado para Deus. Senhor, é teu. É teu, Senhor. Sabe por que nós temos que ter uma certeza, irmãos? Nós estamos num país que é capitalista. E o risco que nós corremos, e a palavra vai nos dizer, que nós não podemos servir a dois senhores, hein? Não podemos servir ao dinheiro e não podemos servir a Deus ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Irmão, você está falando que eu não posso ter dinheiro? Pode, com certeza. E olha, eu digo para você, Deus quer que você tenha uma vida de dignidade. É verdade isso. Deus quer sim que você tenha uma casa, que você tenha um carro, que você tenha uma vida digna, sem dúvida nenhuma. Deus quer isso. Mas tudo isso não pode tomar o teu coração. Tudo isso não pode tomar o lugar de Deus dentro de você. E eu garanto, se tudo isso tomar o lugar de Deus no teu coração, eu garanto, você não vai ser uma pessoa feliz. Essa é a verdade. Porque a verdadeira felicidade nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Deus. E essa passagem de hoje, ela nos deixa isso muito claro. Olha, os bens daquele jovem tomaram o coração dele. Tomaram o lugar de Deus no seu coração. Por isso ele não foi capaz de dar o seu sim. Por isso ele não foi capaz de dar esse passo. Entrega tudo para Jesus hoje. Diante da pergunta que aquele jovem fez, olha, Senhor, eu quero mais. Tudo isso eu já faço, o que eu preciso fazer para ser feliz? Jesus olha para ele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. É a mesma passagem que nós acabamos de ler em outro evangelho. Só para você entender, a passagem do jovem rico, ela aparece 3 vezes na Bíblia. Repete comigo, a passagem do jovem rico aparece 3 vezes na Bíblia. Olha só, Marcos 10, 21. Abre lá. A gente vai ler só um versículo, a gente não vai ler toda a passagem, tá? Marcos 10, 21. Amém ou misericórdia? Amém.
Amém? Olha só, um único versículo, hein? Acompanha comigo aí. Olhando, amou e lhe disse. Só isso, palavra da salvação. Tá igual na Bíblia de vocês, sim ou não? Tá mais ou menos, né? Olhando, fixou os seus olhos nele, né? Como é que tá aí na palavra de vocês? Ótimo, só isso que eu preciso. Por que eu pedi para vocês abrirem nesse versículo? Porque no Evangelho de São Marcos, que foi o que vocês acabaram de ler, nós temos um versículo diferente desse de Mateus. Aqui em Mateus ele não fala que Jesus fixou o olhar naquele jovem. Não fala. Mas em Marcos fala. Marcos dá um detalhe a mais. Ele acrescenta uma cereja ao bolo, vamos dizer assim. Ele diz que diante daquele questionamento do jovem, Jesus fixou o olhar, ou seja, o olhou. E o que é fixar o olhar? Eu quero que você entenda isso. Olhou nos olhos. É isso mesmo. Olhou, olho no olho. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o olho é a janela da alma. Jesus fala isso. O olho é a janela da... Repete comigo. O olho... Vamos lá, todo mundo junto. O olho é a janela da alma. Por que eu preciso que você entenda isso? Porque naquele dia, esse jovem viveu algo sobrenatural. Meu amado, você pode ler o evangelho inteiro, os 4. Pode ler os 4 evangelhos. Eu já li os 4 evangelhos. Eu já li a Bíblia inteira, na verdade. Para mim, esse é um dos versículos mais fortes que eu encontro na Bíblia. Sabe por quê? Porque aquele jovem recebeu algo que nenhum discípulo de Jesus recebeu naquele dia. Aquele jovem viveu uma experiência que a Bíblia não narra para os outros discípulos. Jesus olhou no olho dele e o amou. Ou seja, o amor de Jesus penetrou a alma daquele jovem. O amor de Jesus penetrou o coração daquele jovem. Naquele momento, aquele jovem recebeu muito mais do que aquilo que ele foi buscar, do que aquilo que ele procurava em Jesus. Ele recebeu muito mais. Ele recebeu o amor de Jesus. Naquele momento ele se sentiu amado. Gente, isso é um convite muito maior para seguir a Jesus do que qualquer palavra. Sabe por quê? Porque esse amor que aquele jovem recebeu naquele dia, nós não encontramos lá fora. Nós não encontramos em ninguém. Eu quero que você entenda isso. O próprio Deus olhou nos olhos dele e o amou. O próprio Deus fez isso. Olha, se você veio para esse grupo hoje, eu quero que você entenda. Hoje é o dia de Deus, de Jesus, olhar nos teus olhos também. E se você abrir o seu coração, esse amor ele vai ser derramado sobre você. Esse amor de Deus ele vai ser derramado. Olha, talvez você saiu da sua casa pensando o seguinte: hoje eu vou só para mais um grupo de oração. Hoje eu vou para o grupo de oração por quê? Porque um dia eu quero ser servo, porque um dia eu quero pregar. Hoje eu vou para o grupo de oração porque eu sei que o Padre Júlio vai estar lá. E eu quero que ele me veja lá, porque eu quero que ele ache que eu sou um bom paroquiano. Eu não sei qual foi o propósito pelo qual você saiu da sua casa hoje. Eu não sei. Mas eu sei que Deus, Ele desejou que você estivesse aqui. Para olhar nos teus olhos também. E para te amar. Assim como Ele amou aquele jovem. Olha, eu digo para vocês. Isso aconteceu comigo, hein? Isso aconteceu comigo. Quando eu me encontrei com Deus, quando eu me encontrei com Jesus, eu lembro até hoje, o amor que eu senti foi tão grande, o amor que eu senti me preencheu de tal maneira que eu entendi uma coisa sobre a minha vida. Eu já não podia mais viver sem esse amor. Eu já não podia mais viver distante desse amor. Tá bom, irmão, olha, mas para você viver esse amor, você vai ter que deixar a tua casa, você vai ter que deixar a tua família, você vai ter que deixar o teu emprego, a tua faculdade, você vai ter que deixar os sonhos que os teus pais tinham sobre você. O dia que eu virei para o meu pai, o dia que eu virei para minha mãe e disse para eles: olha, a partir de semana que vem eu estou indo embora porque eu vou entrar no convento.
Porque eu quero fazer a vontade de Deus. O meu pai olhou para mim e falou: estou decepcionado com você. A minha mãe olhou para mim e falou: tudo que eu te pedi era para não ser padre. Tudo que eu te pedi. Minha mãe sempre falou isso. Seja o que você quiser, só não seja padre. Eu virei para ela e falei: mãe, Deus está me chamando para ser padre. Imagina essa cena. Estou decepcionado com você. Eu pude ver. Pude ver no olhar dos meus pais. Pude ver no olhar do meu pai dizendo assim para mim: filho, você era um menino bom. É verdade. Você era um menino bom. Ele falou para mim: filho, você fazia faculdade, você trabalhava. Você era um menino bom, agora você vai fazer isso? Agora você vai embora? Quem que vai pagar tuas contas? Quem que vai pagar teu convênio? Eu virei pro meu pai e falei assim: pai, eu vou viver da providência. Eu vou viver da ajuda dos outros. Na cabeça do meu pai, sabe o que era viver da providência? Era estar na calçada pedindo dinheiro, era isso. Na cabeça dele era isso. Claro, depois eles foram entendendo, eles foram compreendendo. Hoje eles me apoiam, graças a Deus. Tanto que um dia, confesso pra vocês, hoje eu estava contando essa história. Um dia eu estava passando por uma crise dentro do convento. Estava pensando em ir embora. Confesso pra vocês, sou humano também, tive minhas falhas. Foi Deus que me segurou. Foi Deus que me deu a graça da perseverança. Tava pensando em ir embora, virei pro Padre Ailton e falei: padre, hoje eu vou para casa dos meus pais, vou descansar, preciso descansar a cabeça, preciso pensar, não tô bem, não sei se eu vou continuar. O padre falou: olha, eu não queria que você fosse, mas já que você está insistindo, vai. Cheguei na minha casa, aí eu olhei para os meus pais e eu falei assim: eu não vou falar nada para eles. Não vou falar nada. Por quê? Porque eles não me apoiaram no início. Se eu falasse alguma coisa, o que eles iam fazer na minha cabeça? O que eles iam fazer comigo? Ia jogar a última pá de terra, ia falar: filho, eu falei pra você. Tá vendo? Que ser besta? Minha mãe ia falar: eu falei sempre pra você. Né? Coisa de mãe. Meu pai também, eu falei. Volta a ser bom, né? Meu pai ia falar, essa é a verdade. Falei: eu não vou dar um A, não vou falar um A. Mas, quem é pai, quem é mãe? Levanta a mão aí, só pra eu saber. Pergunto que eu faço pra vocês. Vocês conhecem o filho de vocês, sim ou não? Pois é, os meus pais também me conheciam. E tava estampado na minha cara, né, gente? Era mais fácil eu escrever: estou em crise, né, do que fazer o que eu fiz. Essa é a verdade. Escrever uma plaquinha aqui, ó: estou pensando em desistir, do que fazer o que eu fiz com os meus pais. E eu lembro que eu prometi pra mim mesmo. Falei: não vou falar nada pra eles. Aí minha mãe achou estranho, falou: você não tá de férias? Por que você está aqui nessa época? Porque as nossas férias são apenas em janeiro, né? Nessa época acho que era março, abril. Isso faz tempo já, tá, gente? Faz uns 5, 6 anos já. Aí voltei para casa lá, minha mãe achou estranho, sentei para jantar. Meu pai olhou para mim assim. Aí pôs a mão no meu ombro. E eu quieto, né? Só na minha. Ele falou: filho, a vida tá difícil, né? E eu quieto. Tá passando por problema, né? E eu quieto. Falei: não vou falar nada, não vou abrir o bico. Tá entristecido, né? Vou te falar uma coisa, meu pai falando, né? Vou te dizer uma coisa. Levanta a tua cabeça. Coragem. Você encontrou o seu lugar. Volta pra lá, é lá que você é feliz. Gente, me arrepio isso daqui. Nunca vou esquecer isso. Não tô mentindo pra vocês. Nunca vou esquecer o que meu pai me falou. Meu pai falou: coragem, filho. Sabe por quê? Porque ele entendeu onde eu era feliz. E ele disse pra mim: olha, não é porque você tá passando por um problema que você tem que desistir. Gente, problema, todos nós temos. O homem mais pobre, até o homem mais rico, tem problema na vida, sabe? Não é porque eu não estava vivendo ao lado de uma mulher, não é porque eu não tinha casado que eu estava vivendo um problema, não. A gente sempre vai ter problema. Isso não significa que nós temos que desistir. Isso não significa que nós temos que abandonar aquilo que Deus tem para nós, sabe? Pelo contrário, olha, eu digo para vocês, às vezes Deus permite o problema na nossa vida, Deus permite a dificuldade na nossa vida, sabe para quê? Para nos fazer mais fortes. Deus permite a gente passar dificuldade, eu passei sim. Tem coisas que eu fiquei decepcionado, frustrado na vida religiosa, não tem problema, Deus permitiu tudo isso, por quê? Porque havia um projeto de Deus na minha vida. Deus tinha um projeto na minha história. E ainda tem, esse projeto ainda... E eu digo para vocês, olha,
Não conheço a vida de vocês, não sei os problemas, as dificuldades. Deus tem permitido isso na tua vida para te fazer mais forte. Deus tem feito isso na tua vida porque Ele te ama. E porque Ele não quer criar filhos mimados, hein? Deus não quer filhos mimados. Deus quer filhos fortes. Fortes. E às vezes na igreja, a gente tem esse problema, né, de perseverança. Quantas vezes eu já ouvi a seguinte frase: ah, irmão, tô pensando em desistir, sabe? Tô pensando, tá difícil. Nossa Senhora. Talvez muitos de vocês vieram até para esse grupo pensando assim: tô pensando em desistir. Mas por que você tá pensando em desistir? Ah, irmão, porque o padre lá da igreja, sabe? Nossa, é difícil demais o padre. Irmão, tô pensando em desistir por quê? Porque a coordenadora, o coordenador. Tô pensando em desistir porque estão falando mal de mim na igreja. Gente, eu acho isso engraçado, sabe por quê? Porque a gente sabe do problema, mas a gente desconta em Deus. Gente, o que tem a ver você desistir do plano de Deus porque as pessoas têm falado mal, porque o padre é difícil, porque a coordenadora é difícil, porque tá passando por algum problema? O que tem a ver? Tem nada a ver. É a mesma coisa eu virar pro Padre Ailton e falar assim: padre, eu não vou pra missão nos Estados Unidos porque tá chovendo hoje aqui em São Paulo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se Deus me chamou, e se eu tenho passado dificuldades, amém. Amém, eu preciso confiar nele. Preciso confiar que ele vai me dar forças. É que nem aquela história, né? Não sei se vocês conhecem aquela história. Que a mãe foi acordar o filho, né? Filho, acorda. Você tem que ir para a igreja, né? Acorda, filho, você tem que ir para a igreja. A missa começa às 10, acorda, né? Daqui a pouco você vai ficar atrasado. Aí o filho olhou para a mãe e falou assim: ai, mãe, não, hoje eu não quero ir. Hoje eu não quero ir, sabe? Ai, aquela mulher lá, né, fica falando mal de mim. O pessoal do dízimo não gosta de mim. Aquela catequista, nossa, ela me vê, ela me dá bronca. Não, filho, mas você tem que levantar. Levanta, você tem que ir para a missa. Conhece essa história, sim ou não? Não? Levanta que você tem que ir para a missa. Ai, mãe, mas lá na igreja as coisas são tão difíceis, mãe. Aí a mãe vira pro filho e fala assim: mas você é o padre. Você levanta dessa cama, você é o padre. Você é o padre. Conseguiu entender a história? Às vezes a gente vive isso. A gente não toma vergonha na cara. Por isso nós somos chamados a perseverar. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe por que nós veneramos a Virgem Maria? Porque ela perseverou. Sabe por que nós veneramos São Tiago, São James, né? Como a gente chama aqui? Porque ele perseverou. Eles se tornaram santos porque eles perseveraram. Gente, se nós não tivermos perseverança na nossa vida, nós não conquistamos nada. Entenda isso. Se você não tiver perseverança no teu trabalho, você não chega a lugar nenhum. Se você não tiver perseverança no teu estudo, você não aprende nada. Se você não tiver perseverança na fé, você não vai alcançar a santidade. São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte: começar é para muitos, perseverar é para santos. Quem persevera se torna santo. Filho, você precisa acreditar na tua santidade. Às vezes tem pessoas que falam: irmão, para mim é impossível ser santo. Olha, não pense assim. Para mim é impossível eu ser santo? Impossível. Não pense assim. É um pecado pensar assim, eu posso dizer. Sabe por quê? Porque Deus acredita na tua santidade. Deus acredita que você pode ser santo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: Deus acredita na sua santidade. Por isso persevera, irmão. Se nós não perseverarmos, a gente não vai ser santo. O jovem rico não foi capaz de perseverar no seu propósito. Não foi capaz. Desistiu, abandonou. E para terminar minha pregação, eu quero dizer 3 coisas que nós precisamos para perseverar. A primeira delas, saber o que nós queremos. Repita comigo: saber o que nós... Ótimo. Saber o que nós queremos. Às vezes na igreja a gente não sabe o que a gente quer. Isso é verdade. Sabia disso? É verdade isso. Uma vez 2 discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, na tua glória, deixe que um se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda. Sabe o que Jesus falou para eles? Vocês não sabem o que pedem.
Vocês não sabem o que pedem. Vocês serão capazes de beber do mesmo cálice que eu vou beber? E o que Jesus estava falando? Serão capazes de ser crucificados, de sangrar até a morte? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Às vezes na igreja nós não sabemos o que nós queremos e eu pergunto para você, e essa é uma resposta que você não tem que dar para mim, você tem que dar para você mesmo. O que você quer? Para perseverar nós temos que saber o que nós queremos. Irmão José, o que você quer? O que você quer? Eu quero a santidade. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero amar a Deus com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. É isso que eu quero. Segundo, saber o que te faz feliz. Segundo ponto para perseverar. Saber o que te faz feliz. Querido, eu quero ser muito claro com você. Você precisa saber o que te faz feliz. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte para nós, olha. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? O que é que te faz feliz? E aí, você pode responder o que você quiser. Mas o que eu gostaria que você respondesse, o que Deus gostaria que você respondesse, é que a presença de Jesus te faz feliz. E você pode ser sincero. Talvez você olhe e fale, irmão, olha, eu nem acredito na Eucaristia. Isso é verdade. Tem pessoas da igreja, eu confesso para vocês, tem ministros da Eucaristia, gente, que não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Tem ministros da Eucaristia que não acreditam na presença de Jesus. Você pode ser sincero, Senhor, talvez eu não encontrei a felicidade na Tua presença, mas eu te peço, Senhor, me dá essa graça. A palavra de Deus nos diz que até mesmo o nosso mover, o nosso agir, o nosso falar vem de Deus. Talvez você pode ser sincero e falar, irmão, eu não encontrei ainda a minha felicidade, sabe, em participar da missa. Eu não encontrei a minha felicidade em adorar Jesus. Eu não encontrei a minha felicidade em rezar. Tudo bem, esse não é o problema. Vamos pedir para Deus hoje que Ele nos dê uma experiência tão forte que nós sejamos incapazes de dizer não para Ele. Vamos pedir para Deus hoje que nós encontremos essa felicidade na Sua presença, amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Vocês desejam isso, sim ou não? Sim. Tudo isso que eu estou falando tem sentido ou não? Sim. Ótimo. Primeiro ponto, saber o que queremos. Segundo ponto, saber o que te faz feliz. Terceiro ponto, ter os olhos fixos em Jesus. Filho, sem Jesus você não persevera. Às vezes na vida espiritual, nós somos prepotentes. Sabe por quê? Porque você acha que tudo depende de você. Você acha que na vida espiritual depende de você. Olha, eu vou alcançar aquela graça por quê? Porque eu estou rezando, porque eu estou de joelho, porque eu fiz aquela novena. Não. Sabia que Deus diz não às vezes? Deus diz não. Às vezes você pode pedir uma coisa para Ele, Ele vai dizer não. E tá tudo bem. Não significa que Ele é menos Deus. Não. Significa que Ele sabe o que é melhor para você. E aquilo que você está pedindo não é o melhor para você. Não é o melhor para você. Por isso Deus diz não. O pai não sabe dizer não para o filho? Quando aquilo não está certo, quando aquilo não convém. Da mesma forma é Deus. Ter os olhos fixos em Jesus. Às vezes nós somos como Pedro, sabe? Na última ceia, quando Jesus disse, olha, agora o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai morrer, vai passar pela sua paixão. E vocês não podem ir comigo. Jesus fala isso para os discípulos. São Pedro olha para ele e fala, Senhor, aonde fores eu irei. Eu te seguirei aonde fores. Jesus olha para ele e fala, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Prepotência. Prepotência. Pedro não cumpriu aquilo que ele falou. Por quê? Porque ele achou que dependia dele. Não depende de nós. Depende de Deus. É Deus quem nos dá a graça. É Deus quem nos dá a graça de perseverar. O nosso papel é estar na sua presença, é buscar a sua presença. É pedir. É Deus que nos dá essa graça. Não à toa, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai nos dizer o seguinte:
eu não me orgulho daquilo que eu fiz, eu não me orgulho dos meus feitos, mas eu me orgulho das minhas fraquezas, porque a força de Deus se manifesta na minha fraqueza. E a graça dele me basta. A graça dele me basta. Ter os olhos fixos em Jesus. Saber que não depende de nós. Depende de Deus. Depende de Deus. Qual que é o primeiro ponto para a gente poder perseverar? Saber o quê? Qual que é o segundo ponto? Saber o que nos faz? E o terceiro? Perfeito, ótimo. Termino a minha pregação contando para vocês uma história que eu li dias atrás. Uma história de São Bento. São Bento foi um grande santo, eu amo muito esse santo. É minha inspiração, uma das minhas inspirações. São Bento estava prestes a morrer, estava muito doente, estava acamado. E os monges que cuidavam dele, vendo que ele ia partir, vendo que ele ia morrer, chegaram para ele e perguntaram: Bento, qual é o seu último desejo? Antes de você morrer, o que você quer? Qual que é o seu último desejo? Muitos de nós, se tivéssemos essa mesma oportunidade, nós iríamos pedir para jantar no melhor restaurante que a gente já comeu. Para viver uma experiência muito forte que a gente já viveu. Sabe qual foi a resposta de São Bento? Eu quero Jesus Eucarístico. Eu quero a comunhão. E a história de São Bento nos diz que quando os monges entregaram para ele o corpo de Cristo, e ele comungou, ali na ação de graças, no momento em que ele fechou os olhos, e que ele estava unido a Deus, naqueles minutinhos ali que a gente fica com Jesus, que nós e Jesus somos um só, naquele momento, São Bento morreu. Morreu em Cristo. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é uma vida de alguém que foi feliz. Sabe por quê? Porque encontrou a Deus. E de todos os desejos que ele teve, o maior de todos foi estar unido a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a São Bento? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento para a gente poder rezar. Não sei se o ministério escolheu uma música para a gente poder cantar. Acho que sim. Escolheu? Terra Seca, não? Luto contra mim, tá bom? Vamos fechar os olhos então. Coloca a mão sobre o teu coração. E na presença de Jesus vamos pedir para Ele essa graça. A graça de não ser como o jovem rico. A graça de dar o nosso sim. De entregar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos na mão de Deus. De nos abandonar. De nos entregar inteiramente a Ele. Senhor, nós te desejamos hoje. Nós desejamos a Sua presença, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, de perseverar. Nos dá a graça, Senhor, de dar passos na fé. De não mais, Senhor, viver uma fé medíocre. De não mais viver aquilo apenas que é aceitável, não. Nós queremos mais, Senhor, do Teu Espírito. Nós queremos viver uma radicalidade, Senhor, que o mundo não prega. Nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor nos disse. O reino dos céus é para os violentos, Senhor. Nós queremos ser violentos na nossa fé. Nós queremos nos entregar inteiramente. Nos abandonar, Senhor, nas Tuas mãos. E por isso nós queremos cantar, te adorando de todo o coração, Senhor. Deixa eu chorar por você. Deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa as chagas ao invés de perfurar? Queria poder te amar.